Olá, tudo bom? Que bom que você está por aí. Vamos verificar aqui a resolução de mais um dos exercícios? Olha só, esse daqui o enunciado diz assim, ó. Obtenha a distância D entre os pontos A e B em cada um dos itens a seguir. Então ele deu aqui 3 itens, itens A, B e C, e pede para nós encontrarmos a distância entre esse ponto A e B, que tem essas coordenadas aqui. Bom, existem alguns caminhos, né, para se encontrar a distância entre dois pontos, mas o mais comum em geometria analítica é você usar aquele atalho, não é? Aquela fórmula que diz assim, olha, para você calcular a distância entre um ponto A e um ponto B, basta você seguir esse caminho. E o caminho diz que é você pegar o valor de x no ponto A menos o valor de x no ponto B, isso ao quadrado. Depois somar com o valor de y no ponto A menos o valor de y no ponto B, também ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Bem tranquilo, né? Agora é só você substituir. Ó, esse aqui é o exercício A, então vamos pegar esses valores de ponto A e B. Vamos ver como é que fica isso, ó. A distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz quadrada. Ó, aqui tem x no ponto A. No ponto A o x vale 1, depois x no ponto B. X no ponto B vale 4, não é? Isso ao quadrado, depois mais. Y no ponto A. Y no ponto A vale 2, menos da regrinha. Y no ponto B. Y no ponto B vale 6. E isso ao quadrado. Tá aí. Substituímos as letras pelos valores. Agora é só desenvolver esse exercício aqui, ó. Vamos lá. A distância do ponto A até o ponto B será igual à raiz quadrada. Dentro do parênteses, olha aqui, ó, dá para fazer 1 menos 4, aqui fica 3 negativo ao quadrado. Aí soma da regrinha, né? Ó, 2 menos 6 vai ficar 4 negativo ao quadrado. Bem tranquilo esse exercício, né? Ó, a distância do ponto A até o ponto B será dada então pela raiz quadrada. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 e menos 4 ao quadrado vai dar 16. Vamos seguir aqui do lado. Olha lá. Então, a distância do ponto A até o ponto B, no primeiro exercício, olha lá, é a raiz quadrada, bem tranquilo. 9 mais 16 vai dar 25. Olha aqui, é a raiz quadrada de 25. E como estamos calculando distância, só interessa o valor positivo, né? Negativo não faz sentido. Então a raiz quadrada de 25, 5. Olha lá, primeiro exercício está aí. A distância do ponto A até o ponto B nesse exercício, do ponto A até o ponto B, mede 5 unidades aí qualquer. Tá legal? Tranquilo isso, né? Vamos treinar, vamos ver se você entendeu. Vamos fazer o exercício B da mesma maneira. Olha só, ele pede para encontrarmos a distância D entre os pontos A e B. Vamos pegar agora isso B, esses pontos A e B. A regrinha você já sabe, é bem tranquilo. Olha só, para calcular a distância entre o ponto A e B, basta você extrair a raiz quadrada de o valor de x no ponto A e tirar do valor de x no ponto B. Isso ao quadrado. É fácil, né? Ó, x menos x e depois somar aqui, ó, com y do ponto A menos y do ponto B. Olha lá, isso ao quadrado, né? Depois que você lembra essa regrinha, esse atalho, aí fica fácil, olha, é só substituir. Distância do ponto A até o ponto B será dada pela raiz quadrada de. O valor de x no ponto A está aqui, ó, vale 8. Depois menos. O valor de x no ponto B está aqui, vale 2. Isso nós vamos elevar aqui ao quadrado. Depois mais, o valor de y no ponto A. O ponto A está aqui, o y vale 0. E menos o valor de y no ponto B. O ponto B está aqui, y vale menos 8. Esse sinal de menos, quando menos 8 vier para cá, vamos fazer direto para ganhar tempo. Ó. Esse sinal de negativo, quando vier para cá, com esse negativo, ele vai virar positivo. Aí fica positivo 8 ao quadrado. Legal? Lembrando que foi feita a regrinha desse sinal de negativo com esse da fórmula e aí ficou positivo.
Agora acabou a graça do exercício. Olha lá. A distância do ponto A até o ponto B será dada pela raiz quadrada. 8 tira 2 aqui. Nem vai precisar do parênteses aqui, né? Porque vai ficar positivo, ó. 8 tira 2 vai ficar 6 ao quadrado. E do lado de cá eu tenho 0 mais 8. 8 ao quadrado. Tá aí. Feito isso, a distância do ponto A até o ponto B, então, será a raiz quadrada. 6 ao quadrado, 36. E 8 ao quadrado, 64. Conclusão. Distância do ponto A até o ponto B será a raiz quadrada. 36 mais 64. Raiz quadrada de 100. Distância do ponto A até o ponto B. Raiz quadrada de 100. 10 unidades. Legal, né? Olha lá. Esse deu 10 unidades e esse deu 5. Esse aqui é o dobro daquele, não é verdade? Tá aí, ó. O exercício A e B está resolvido. Vamos aproveitar que tem espaço aqui e vamos treinar com o exercício C também, ó. Exercício C, para calcular a distância, você já sabe o atalho. Distância do ponto A até o ponto B será dado pela raiz quadrada do valor de x no ponto A menos o valor de x no ponto B. Isso ao quadrado. E aí agora os valores de y, ó. Soma com o valor de y no ponto A menos o valor de y no ponto B. E isso ao quadrado. Tá aí. É só tirar a diferença dos pontos, né? Perdão, das coordenadas. Olha lá. Distância do ponto A até o ponto B será dada então pela raiz quadrada. X no ponto A, aqui na letra C, está aqui, ó. X no ponto A vale 3. Aí pela regrinha, menos x no ponto B. X no ponto B é um negativo. Esse negativo, quando vier para cá, que já tem negativo, negativo e negativo, vai ficar positivo 1, né? Isso ao quadrado mais y no ponto A vale 2, vamos colocar, y no ponto A vale 2, menos y no ponto B. Y no ponto B, y vale 0. Fácil, né? Bem tranquilo, ó. Se você treinar 3 exercícios ao quadrado, não esqueça. Aí você não erra mais nenhum desses, olha só. Aqui fica que a distância do ponto A até o ponto B será igual, então, a raiz quadrada. 3 mais 1 aqui fica 4 ao quadrado. Esse sinal de mais, 2 tira 0, continua 2 ao quadrado, né? Na sequência, ó, a distância do ponto A até o ponto B será dada pela raiz quadrada de 4 ao quadrado vai ficar 16 e 2 ao quadrado vai ficar 4. Consequência, a distância do ponto A até o ponto B vai ficar a raiz quadrada de 20, que é 16 mais 4. Agora, em questões de vestibulares por aí, é muito comum, quando a distância dá uma raiz que não é exata, nós decompormos esse número em fatores primos para tentar diminuir esse número do radical aqui. Então vamos lá, ó. 20 não dá uma raiz exata. Então vamos decompor esse 20, ó. Esse 20, se dividir por 2, vai dar 10. Se dividir por 2, vai dar 5. Se dividir por 5, vai dar 1. Então, nós temos o 2 aparece 2 vezes. Posso escrever como 2 ao quadrado. E depois vezes 5, né? E você lembra de radiciação, ó? Aqui é a raiz quadrada. Quem está ao quadrado pode sair da raiz. Vamos fazer direto aqui então, ó. A distância do ponto A até o ponto B, quem está ao quadrado sai da raiz. Então fica 2, raiz quadrada de 5. Aí, esse é o resultado do exercício. Bem tranquilo, né? Só não pode esquecer, se der uma raiz que não é exata, você deve continuar decompondo o valor que tiver aqui e deixar dentro da raiz o menor valor possível. Tá aí, querida. Corrigidos. Exercício 1, letra A, nós tivemos que deu 5, letra B deu 10 e a letra C, 2 raiz de 5. Se você não entendeu alguma passagem, volta um pouquinho o vídeo, ouça os comentários novamente. Eu encontro você na próxima videoaula. Até lá!